Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Tome assento, querido. Louvado seja Deus. Já sentimos a presença do Espírito neste lugar, amém? Glória a Deus. Por que temos que orar? Porque é necessário buscar a presença do Senhor. Porque é necessário abrir a nossa boca para que Deus ouça a nossa voz. Abra sua Bíblia, Salmo 139, número 4. Salmo 139, número 4. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Aleluia. Até aqui. Amém? A palavra diz que não chegou ainda na tua língua o que você vai pronunciar. E o Todo-Poderoso já sabe o que vai sair da sua boca. Se o Senhor sabe os meus pensamentos, se o Senhor sabe os meus desejos, se o Senhor sabe as minhas necessidades, por que então eu devo orar? Já há umas 2 semanas nós estamos ministrando sobre esse assunto de estar na presença do Senhor, de entrar aonde a glória de Deus está. E ministramos esses dias que você deve entrar na presença de Deus, a tua voz deve ser ouvida, e depois você deve esperar na presença do Senhor. Agora, se o Senhor sabe os meus desejos, sabe as minhas necessidades, por que eu devo abrir a minha boca se Ele já conhece os meus pensamentos? Presta atenção. Diga comigo assim, mecanismo. Porque a oração é o mecanismo que Deus usa para que você possa exercer o livre-arbítrio. Deus sabe o que você pensa, Deus sabe o que você precisa, mas Ele só vai responder através da oração. Quando você abre a sua boca e ora e fala para o Senhor aquilo que você está precisando, aquilo que vai no teu coração, então Deus responde, porque se Ele respondesse antes da tua oração, então o teu arbítrio estaria sendo quebrado. O livre-arbítrio, ele é real e verdadeiro. Deus não vai fazer nada enquanto você não orar. Enquanto você não abre a sua boca para orar, Deus é apenas um observador. E isso é terrível porque pode passar semana, mês, meses, anos, e o Senhor permanece como observador, olhando você. Quem sabe na tua necessidade, na tua luta e na tua angústia. Mas se você não abre a tua boca, não haverá manifestação de Deus em teu favor. Deus, Ele só vai agir quando alguém abre a sua boca para orar. Toda manifestação sobrenatural, toda manifestação do Espírito Santo se dá depois de uma oração. Depois que alguém clamou, então Deus vai se manifestar. Quem sabe você aqui possa dizer, eu não orei e senti a presença do Senhor. Eu não orei, eu não busquei, eu não clamei, mas o Senhor me ouviu, o Senhor respondeu algo na minha vida, o Senhor curou, o Senhor me deu livramento. Preste atenção, tinha alguém orando por você. Tinha alguém intercedendo por você. Tinha alguém de joelhos dobrados dizendo, Senhor, olha para o fulano.
Na palavra de Deus você não vai encontrar em lugar nenhum que Deus tenha se manifestado sem que um homem tenha aclamado primeiro. Aleluia. Nós precisamos entender isso. O mecanismo que ativa a ação de Deus é a oração. Sem oração não haverá a manifestação do Todo-Poderoso. Não existe outro jeito. Você pode cantar, você pode tocar, você pode ler um bom livro, você pode ouvir uma boa mensagem, e você pode assistir um bom filme, e eu te dou um toque aqui, um filme antigo, mas que vale a pena. Quarto de Guerra ou Quarto de Oração, assista. Mas assistir o filme não vai mudar a tua história. O que vai mudar a tua história é você ter um teu quarto de oração, onde você vai entrar e orar, porque a oração é que vai fazer a ligação entre o espiritual e o terreno. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 18 e o versículo 18. Mateus 18, versículo 18. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Essa palavra, tudo que ligares na terra será ligado no céu. O que significa ligar? Entre tantas coisas, ligar pode ser amarrar. Ligar alguém significa amarrar, mas também significa pôr em contato. Tudo que você liga na terra é ligado no céu. Tudo que você põe em contato na terra, põe em contato no céu. Sabe quando você clica no interruptor da energia da tua casa, você faz uma ligação. Quando você clica ali, ele encosta 2 fios e vem energia, vem luz. Como que você liga o que é espiritual com o que é terrenal? Através da oração. Não tem outro jeito. Se você quer ver Deus agir na tua vida, só tem uma forma: orar. Quem ora tem resposta. Quem ora recebe a cura. Quem ora recebe o milagre. Quem ora anda em vitória. Quem ora prospera. Quem ora tem a unção do Espírito Santo. Alabaralabashúria. Aleluia. Você precisa colocar a tua vida em contato com Deus. Você tem que se ligar a Deus. E só tem uma forma: orando. E a palavra diz que é para estar ligado no nome de Jesus. Tudo que pedirdes em meu nome, se 2 ou 3 reunidos em meu nome, pedirem algo em concordância, Deus o fará. Por que fala em meu nome? Porque só pode receber de Deus no nome de Jesus. Muitas pessoas que me assistem, e quem sabe aqui também, procuram Deus e querem ligar-se a Deus através de outro nome. E não há nenhum nome além de Jesus, pelo qual o homem possa ligar-se a Deus. Tem pessoas que querem chegar-se a Deus através de um santo ou de uma santa. E um santo, ele foi um homem santo, mas morreu e espera a ressurreição. Uma santa foi uma mulher santa, mas morreu e espera a ressurreição. Assim como eu e você somos santos. E alguém diz: eu não sou santo. Se você não é santo, então precisa do sangue de Cristo na tua vida, porque a palavra diz: sede santos como santo é o Senhor vosso Pai. Aleluia! E a palavra diz que há só um mediador entre Deus e os homens,
Você sabe o que é um mediador? Eu vou dar um exemplo bem rápido para você. Se você chegar na prefeitura, quer falar com o prefeito, você não pode entrar direto lá na sala. Você vai ter que passar pela medianeira. Quem que é a medianeira? É a secretária. E se for um homem, é o mediador. Se você quer chegar a Deus, só tem um nome, só tem uma pessoa: Jesus. Nada vai fazer a ligação entre o homem e Deus, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Arababachúria. Será que tem crente nesse lugar? Alabaralamanderemassúria. Aleluia. Tudo que você orar em concordância no nome de Jesus será feito. Por que o Senhor diz assim? O que 2 ou 3 concordarem. Por que diz concordarem? Porque se você está com a tua família em discordância e você vai orar, Deus não vai responder. Muitas vezes o marido está orando para a direita e a esposa está orando para a esquerda. E o filho está orando para o outro lado. E aí como que Deus pode responder uma oração dessa? Não há como Deus responder. Antes de você orar, chama a tua casa, chama a tua família e se une no propósito. Qual será a vossa oração? Muitas vezes eu recebo pessoas no escritório e as pessoas começam a contar as suas necessidades e vêm pedir uma oração, mas o marido está querendo uma coisa e a esposa está querendo outra. Não tem como orar. Se você quer o milagre de Deus, coloca a tua casa em concordância. Coloca a tua casa em propósito, chama a tua família, senta junto e decidem o que Deus precisa fazer na nossa casa. Aleluia. E quando você começar a orar em concordância, os céus se abrirão e a glória descerá. Aleluia. Não sei se você já percebeu, mas quando você entrou aqui, quando você entrou e viu pessoas orando, quem sentiu algo diferente? Levanta a sua mão, levanta bem a tua mão se você sentiu a unção, levanta a tua mão, segura a tua mão. Você sentiu algo quando entrou neste lugar? Isso se chama a pessoa do Espírito Santo. Mas muitas vezes você entra numa casa que se diz casa de oração, que se diz igreja, mas você não sente nada. E esses dias alguém me contou que foi numa igreja e ao início do culto, ao invés das pessoas estarem de joelhos dobrados orando, ou em pé orando e buscando a face do Senhor, estavam distribuindo chocolates e balinhas, e cafezinho para as pessoas ficarem ali até que se inicie o culto. E aí no telão então estava lá 5 minutos, 4 minutos e 59, 4 minutos e 58, vai iniciar o culto, e todo mundo está conversando, e todo mundo está olhando ali. Sabe o que está acontecendo? A vida está passando, os minutos estão passando, e ninguém está entendendo que poderia estar orando. Se você vem à igreja e não tem o desejo de dobrar os teus joelhos e orar, algo vai muito mal com você. Está muito afastado do Senhor. E o Senhor nessa noite te chama para a oração. Te chama para a oração. Sabe, quando alguém não quer falar com outra pessoa, é porque está de mal. Quando o filho não quer falar com o pai, está de mal. Mas o filho que ama quer falar com o pai. E só tem um jeito de falar com o pai: orando. Então você vai em certos lugares e não há oração. E se não há oração, não há milagres, não há cura, não há libertação, não há restauração. É simplesmente uma filosofia. E muito se fala hoje em dia do caráter cristão. E as pessoas insistem nisso, no caráter cristão. E o caráter cristão.
E eu vou falar para você, você já viu um budista? Já teve a oportunidade de andar com um budista? O caráter do budista é maravilhoso. São pessoas zen, são pessoas maravilhosas. Você já viu o caráter do espiritista? A pessoa espírita que pratica o espiritismo, que é totalmente contrário à palavra de Deus. Você já viu o caráter dela? É uma pessoa maravilhosa. Essa pessoa ama o próximo. O espiritista, ele ama o próximo. O espiritista, ele leva a cesta básica, ele visita hospitais, ele faz boas obras. E o cristianismo, se não tiver a pessoa do Espírito Santo, se não tiver oração, se torna apenas mais uma religião, mais uma filosofia que não leva a lugar nenhum. Há uma simples melhora no comportamento humano, mas o que te leva para a glória, o que traz azeite sobre a tua vida, o que traz o Espírito Santo sobre a tua vida, que é o penhor da salvação, que é o que garante que quando soar a última trombeta você vai subir, são joelhos que se dobram para invocar o nome do Senhor Jesus. Alabababashei, calabaralabasúria, tecandarabasúria. O crente sem oração não pode fluir no poder do Espírito Santo, não pode frutificar, não pode ser luz, não pode ser sal. Ele não é nada. O crente que não ora, ele é uma casca seca, ele é uma casca vazia, é uma figueira cheia de folhas, mas que não dá fruto. Não dá fruto. Aí você pode até se enganar. Você olha e diz assim: olha que pessoa maravilhosa, olha que comportamento, cumprimenta com a paz do Senhor, canta, levanta as mãos, mas ora, acontece? Não, pois não ora. Há milagres, há sinais na sua vida? Não. Se não há milagres, se não há sinais, se não há testemunhos, Jesus fez assim, Jesus fez assado, se não há sinais sobrenaturais, pode ter certeza, não há oração. É simplesmente uma pessoa seguindo uma filosofia chamada cristã. O mundo está projetado para responder a uma igreja que manifesta o poder de Deus. Hoje em dia, nós vemos muitas igrejas sendo conduzidas como empresas, com shows, com boas palavras, e você muitas vezes vai assistir o pastor e parece um coach falando, e palavras positivas, e palavras que te jogam para frente, e muita técnica, e você arrebanha um número de pessoas, mas com o passar do tempo você começa a perceber naquelas igrejas: o pastor tirou a vida. Ué, o pastor tirou a vida? O pastor tirou a sua vida? Irmão, que loucura! E caiu em adultério. O pastor separou, a pastora separou. Sabe por quê? Não havia oração. A palavra do Senhor diz que é para orar, para não cair em tentação. Então, se alguém cai em tentação, não está orando. Nós precisamos tomar o cuidado nesta igreja aqui, para não nos tornarmos uma igreja de faz de conta. Uma igreja tradicional, que a gente vai todo domingo na casa do Senhor, nós dizimamos, nós ofertamos, nós cantamos, porém se não ora, não é igreja, porque o Senhor Jesus disse: minha casa será chamada casa do quê? Oração. Casa do quê? Oração. Aleluia! 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 Agora, ao contrário disso, irmãos, há uma igreja que ora,
E quando há uma igreja que ora, é só uma questão de tempo para que a sociedade à sua volta comece a responder. Uma igreja que ora, a cidade começa a ser transformada, começa a haver curas, milagres, queda na violência, tudo que é contrário começa a cair por terra e tudo que é de Deus começa a fluir. O desejo do meu coração é ver a Palhoça com o seguinte título: Palhoça, uma cidade de crentes em Jesus. Aleluia, aleluia. Emanuel. Uma igreja que ora promove libertação, irmãos. Uma igreja que ora promove curas, promove restauração, promove a queda da corrupção na nação. Abba, Pai, o Senhor ele precisa de apenas um homem para estar na brecha, uma pessoa que esteja na brecha, uma pessoa que ore, e tudo muda, e tudo muda. Alabaralamandere Massúria. O último avivamento que houve na Inglaterra, ele nasceu, quem olha pensa que nasceu com Kathleen Kuhlman, mas na verdade nasceu antes dessa senhora, por duas velhinhas, já passada dos 80, que decidiram orar pela Inglaterra. Quando viram que as igrejas se esvaziaram, que o povo se afastou, que ninguém mais queria saber de Deus, que a violência havia tomado conta do país, elas dobraram o joelho e começaram a clamar para que a glória se manifestasse mais uma vez. E sabe o que Deus fez? Deus levantou uma mulher chamada Kathleen Kuhlman, e a Inglaterra passou por um reavivamento fenomenal. Infelizmente está caindo de novo, mas o Senhor pode levantar naquele lugar mais uma pessoa para clamar. E deixa eu dizer para você, se uma pessoa clamando pode mudar um país, a história de um país, imagina você uma igreja clamando. Imagina você uma igreja orando. Imagina você se nós começarmos a orar, o que vai acontecer na grande Florianópolis. Alabaralabaxúria. Deixa eu contar um testemunho, não estava aqui no meu escrito, mas vou contar um testemunho para você. Tem um evangelista chamado T.L. Osborne, e o T.L. Osborne foi fazer um trabalho na África, e se você esteve lá, você sabe que só tem hospital particular, não existe hospital público, e a campanha foi feita do lado do hospital, num terreno que tinha, foi feita a campanha evangelística. E quando terminou ali uns 3, 4 dias de campanha, veio a polícia com um mandado para ele de prisão, porque ele estava exercendo medicina sem autorização. E ele falou, mas quem que está mandando isso? Quem é que fez essa acusação? Ele falou, os policiais falaram, foram os donos do hospital, porque todos os doentes saíram, todos foram curados. Não sobrou um lá dentro. Se eu orar, o céu vai se abrir. Se você orar, o céu vai se abrir. E se você orar, o leão da tribo de Judá vai rugir. E o céu se abre, o céu se abre. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu quero falar para você de alguns homens da Bíblia. Quando nós olhamos para Daniel, e quem conhece a história de Daniel sabe que ele era um homem que revelava sonhos, que previa o futuro, um homem cheio da unção de Deus. Qual era o segredo de Daniel? Daniel orava 3 vezes ao dia. Diga comigo, 3 vezes ao dia. E aí alguém diz assim, eu não tenho tempo para orar 3 vezes ao dia, mas você tem tempo para comer 3 vezes ao dia. Você tem tempo para olhar o teu celular inúmeras vezes durante o dia. Você tem tempo para assistir séries, muito tempo, quem sabe horas. Você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para orar 3 vezes ao dia.
Quando nós olhamos para Davi, o homem segundo o coração de Deus, você já parou para pensar que maravilha? Deus olhar para um ser humano e dizer assim: este é do jeito que eu quero. Davi é o homem segundo o meu coração. Para mim, os homens deveriam ser igual a Davi, pois é isso que Deus fala. É o homem segundo o meu coração. Qual o segredo de Davi? Orava 3 vezes ao dia. Pergunta para quem está do seu lado, mas não precisa responder, só pergunta: quantas vezes você ora por dia? Nós precisamos estar atentos a este fato, irmão. É um fato. Deus só responde a quem ora. Deus só vai trazer o sobrenatural, o que é espiritual, depois de uma oração, depois de um clamor, depois que alguém começa a interceder. Deus, ele não responde a queixas. Deus não responde a murmurações, Deus não responde a necessidade, Deus não responde a enfermidade, Deus não responde a desejos, Deus responde a oração. Enquanto não há oração, Deus é um observador. Tem muita gente que acha que a sua queixa será respondida por Deus, que a sua murmuração será respondida por Deus, e não será. Tem um amigo meu que eu já ando meio angustiado, irmãos. Já não ando com vontade de chegar perto dele. Conheço ele já há uns 10 anos. Mas todas as vezes que eu chego perto dele, há queixas. E me dá a impressão que ele quer contar as suas queixas, queixar-se para mim, como que se Deus fosse responder porque ele está se queixando. Deus não responde a queixas. Deus não responde a murmuração, porque está difícil, porque não dá, eu tento isso, não funciona, porque aquilo não deu certo, eu abri isso, agora abri outro negócio do lado, o meu está quebrando, e o meu não está funcionando, e o tempo todo queixas. Deus não responde a queixas. Deus não responde a enfermidades? Será que Deus não está vendo que eu estou doente? Será que Deus não está vendo a dor que eu estou sentindo? Será que Deus está vendo, mas não responde, porque Ele respeita a tua vontade, e a tua vontade, ela não será quebrada. Se você quer a manifestação de Deus, você precisa ligar na terra, para que seja ligado no céu. E o único jeito de ligar na terra é dobrar o teu joelho e dizer: Jesus, eis-me aqui. Aleluia. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo toque o teu coração. O desejo do meu coração e do Espírito Santo é que você seja aclarado nessa noite para entender o poder da oração. Nesta manhã alguém chegou para mim e falou assim: pastor, na metade da palavra eu já estava dizendo assim, por que ele não para de pregar? Porque eu quero orar. Eu falei: amém, então surtiu efeito. Então foi bom. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não esteja inquieto por coisa alguma. Tem gente que está inquieto pela situação, tem gente que está inquieto pela pandemia, tem gente que está inquieto pelo seu salário, tem gente que está inquieto pela sua família. E
está murmurando, e está reclamando, e está falando. E a palavra diz: não esteja inquieto por nada, antes as tuas orações sejam conhecidas, as tuas petições sejam conhecidas de Deus. E como que isso se faz? Com oração e ação de graças. Sabe o que é ação de graças? Quando você for orar, lembre-se que Deus tem te dado muita coisa boa. Lembre-se que na tua vida tem muita coisa boa para agradecer ao Senhor. Lembre-se que na tua vida tem muita coisa boa para se alegrar no Senhor. Alalabaralabachúria. Tem gente que fica preso no seu problema, na sua angústia, murmurando, reclamando, preso na sua necessidade, reclamando, entra ano, sai ano, reclamando, e o Senhor está dizendo assim: para com isso, porque eu não posso fazer nada, estou sendo apenas um observador. Mas se você entrar na minha presença com ações de graça, dizendo: Senhor, eu te agradeço pela minha vida, estou enfermo, mas estou vivo, eu não tenho, quem sabe, picanha na minha mesa, não tenho carne, mas tem ovo frito, oh, aleluia, há motivos para se alegrar na presença do Senhor. Depois que você se alegra na presença do Senhor, então você diz: Senhor, a minha necessidade é essa, se o Senhor quiser, me responde. Aleluia. Alabaralabaralabachúria. Aleluia. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia. O Senhor quer mudar a tua vida, quer mudar a tua história. Mas só tem um jeito: orar. Só tem um jeito: orar. Buscar a presença. Há 3 coisas que acontecem com a pessoa que ora. Abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 33 e o versículo 3. Jeremias 33 e 3. Todo mundo sabe de cor esse versículo. Todo mundo sabe de cor esse versículo, só não pratica. A grande maioria, infelizmente, não pratica. E o desejo do meu coração é que esta igreja comece a praticar. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei grandes coisas e ocultas que tu não sabes. Primeira coisa que acontece com aquele que clama: Deus responde. Obrigado pela animação de vocês. A primeira coisa que acontece com quem ora, não aplauda, presta atenção. A primeira coisa que acontece com quem ora, Deus responde. Mas não se alegra com essa palavra quem não tem experiência. Quem está frustrado. Quem não compreende essa palavra é porque não tem experiência. Eu clamo e Deus não me respondeu. Seu mentiroso. Seu mentiroso. Você acha que eu vou crer em você ou na palavra de Deus? A palavra está dizendo: clama a mim e responder-te-ei. É aquele que não mente, é aquele que não pode mentir, que está afirmando. E aí você vem dizer: eu orei e Deus não me respondeu. Você não orou direito, você fez alguma coisa errada. E eu duvido que você tenha clamado. Eu duvido que você tenha orado. Porque quem clama, o Senhor responde. Quem clama, o Senhor responde. Quem ora, o Senhor responde. Quem busca a face do Senhor, o Senhor se manifesta. Não há como ser diferente. Quem tira um tempo para estar na presença do Senhor, Ele responde. Ele fala. Aleluia. Quem sabe seja o tempo de você voltar a dobrar os teus joelhos. Quem sabe seja o tempo de você voltar, aleluia, a um quarto de oração, a um local de oração, e começar a invocar o nome dEle outra vez.
Segunda coisa que acontece, Deus te faz saber coisas maiores que os teus pensamentos, porque diz, e anunciar-te-ei coisas grandes. Quando você clama ao Senhor, Ele te responde e anuncia a você coisas grandes, maiores que os teus pensamentos. Quem não ora está preso na sua mente, quem não ora está preso às circunstâncias, quem não ora quer resolver tudo na força do seu braço e na capacidade da sua mente. Quem não ora começa assim, eu vou fazer isso porque está difícil, eu vou fazer aquilo porque está difícil, eu não está entrando dinheiro, não está entrando recurso, o que eu faço, meu Deus, o que eu vou... Desesperado, está perdido. Mas quem ora, o Senhor anuncia coisas grandes. Quem ora, o Senhor anuncia coisas que não cabem na tua cabecinha. Quem ora, o Senhor mostra coisas. Quem ora, o Senhor abre os olhos espirituais e você passa a enxergar aquilo que os outros não estão enxergando. Você começa a ver o que ninguém está vendo. Quem ora, começa a viver o que Deus tem preparado. Alabaralabaxê. Tem gente trabalhando 12 horas por dia, 14 horas por dia, já passou um ano e você está todo ralado, né? As contas não foram pagas, você está endividado, você continua todo quebrado, e você quer trabalhar mais, e está trabalhando em 2 serviços, e está se ralando todo, e o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite, tira uma noite para mim, tira um tempo para orar, que eu vou te revelar o que há oculto na tua vida. Primeira coisa, Deus responde. Segunda, te anuncia coisas grandes. E a terceira, te revela o oculto. Por que não está funcionando? Por que o teu negócio não está funcionando? E tem gente que chama coach para resolver problema. E tem gente que chama vizinho para resolver problema. E tem gente que conversa com todo mundo para resolver problema. E não acontece. Só tem um jeito. Clama a mim. Faz essa experiência, meu amado irmão. Faz essa experiência, minha amada irmã. Faz essa experiência. Ouça o teu pastor. Faça uma experiência. Faz uma experiência. Vou começar a orar 3 vezes ao dia. Vou começar a buscar a presença do Senhor. E vou chegar na presença e vou esperar. A minha voz será ouvida diante de Deus. E eu vou permanecer na presença, sem pressa, porque Deus é Deus. Povo que está aqui, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Quando você quer falar com alguém importante, você fica esperando. Quando você vai atrás de um trabalho, você fica esperando para o camarada do RH te atender. E fica lá 3 horas, 4 horas esperando. Quando você precisa de uma cura física, você fica lá esperando no médico. Mesmo que é particular, você paga e tem que esperar, e fica esperando. Eu lembro quando a minha menininha, a Mel, estava muito mal e eu consegui um dinheiro para levar ela no médico. E eu pensei, agora que eu vou pagar para esse médico aqui, vai ser bênção. R$900 ia custar uma entrevista, uma consulta, que é o melhor da região. Eu pensei, agora sim. Daiana, não, agora não. Só daqui 3 meses. Não tem agenda. E a gente espera. E sabe o que aconteceu? O médico não resolveu nada. Não conseguiu fazer nada. Quem curou foi Jesus. Só que eu não esperei só os 3 meses no médico. Não. Muitas noites inteiras,
dentro daquele escritório, deitado, de joelho, dizendo: Senhor, eu espero em Ti, cura minha filha. Ele respondeu. O problema é que muitas vezes nós queremos agir com Deus como se Deus fosse um menininho. Faz assim. Deus não faz assim. Ele é Deus, eu sou pó. Tem gente que diz: vou colocar Deus na parede. Chamei Jeová para o particular. Eu falei: meu Deus, que poderoso, está mais poderoso que Deus agora. Eu escuto isso e fico horrorizado. Deus é Deus. Se você propor no teu coração e entender isso, que Ele é Deus e eu sou vaso de barro, mas se eu dobrar os meus joelhos, o céu vai se abrir. Se eu clamar e esperar no Senhor, Ele dará a resposta. Aleluia, aleluia. Quem ora leva vantagem. Quem ora leva vantagem, irmãos, porque Deus revela o que os outros não estão enxergando, o que os outros não estão vendo. Quem ora sempre está na frente. Fica de pé, irmão Cris, eu já usei o Senhor no culto passado, vou usar de novo. Quem olha para esse homem aqui, não imagina, mas ele é bem ligeiro, porque ele ora, aí ele leva vantagem. E tinha um irmão dando um curso muito bom, por sinal, aqui. Um curso muito bom. Mas a pessoa disse assim: tem gente que ora, e acha que vai passar num concurso porque ora. E o irmão Cris falou: eu sou esse. E o camarada falou: como assim? Ele falou: como assim? Eu orei e passei na prova da OAB 1 ano antes de terminar o curso. Uau! Quem ora leva vantagem. Aleluia! Obrigado, meu irmão, obrigado. Tem gente que quer estudar demais. Irmão, estuda de menos, ora demais. Vai dar bem mais resultado. Presta atenção. Presta atenção. Pastor, o senhor disse que não deve estudar. Deve estudar. Mas se você estuda 4, ore 8. Todo conhecimento está em Deus. Toda sabedoria, toda ciência está em Deus. E a palavra diz que aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. Todas as coisas. Então, relaxa, descansa, trabalha um pouquinho menos, só aquilo que é proposto pelo Senhor. Estuda só o que é proposto, não se passe, mas tire tempo para estar na presença. E o céu vai se abrir. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Daniel, presta atenção, o Daniel. Eu vou contar um pouquinho dessa história para você. Daniel é levado como escravo para a Babilônia. E certo dia o rei tem um sonho, o rei Nabucodonosor. E ele tem esse sonho e ele se atribulou com esse sonho, foi um sonho muito real. Mas quando ele acorda, o sonho escapou da sua mente, ele não sabia o que tinha sonhado. E ele chama os astrólogos, chama os magos, adivinhos, os bruxos, chama toda essa gente, e todo mundo está reunido diante dele, e ele diz assim: eu tive um sonho, eu não sei o que é, não lembro, quero que vocês me falem o que eu sonhei, e quero que vocês me dêem a interpretação do sonho. E alguém diz assim: então conta qual é o sonho, que para a gente dar a interpretação. Ele falou: vocês estão dando uma de malandro aqui, vocês são tudo mentiroso. Se vocês não falarem para mim o que eu sonhei, e não me derem a interpretação, vai morrer todo mundo. E alguém diz: mas como que nós vamos conseguir adivinhar o que o senhor sonhou? Como é que nós vamos saber? Ele falou: vocês não são adivinho? Vocês são tudo mentiroso.
Se não souber, vai morrer todo mundo. Daniel fica sabendo da história. Esse que ora 3 vezes ao dia, fica sabendo do que está acontecendo, e entra na presença do rei e diz assim: meu rei, me dá uma noite, porventura o Deus que eu sirvo vai me revelar o que o Senhor sonhou. Diga assim, uma noite. Diga de novo, uma noite. Uma noite na presença dele, meu irmão, pode trazer revelação para a tua vida. Uma noite na presença dele pode trazer revelação da tua vida, por que não está funcionando. Uma noite na presença dele pode mudar totalmente o rumo da tua história. Abra aí comigo, Daniel capítulo 2, versículo 10. Daniel capítulo 2, versículo 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu, porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Irmão, imagina alguém chega para você e diz assim: eu tive um sonho, e eu quero que você saiba qual foi o sonho que eu tive, e me dê a interpretação, senão eu vou cortar teu pescoço. Que situação é essa? Sabe por que esses homens não conseguiram revelar? Sabe por que eles não conseguiram chegar e acessar? Porque ninguém consegue acessar os sonhos de Deus. Não há bruxo, não há astrólogo, não há mago, não há magia, não há nada que consiga acessar o pensamento do Deus Todo-Poderoso. Não tem como, é impossível. Aleluia! Mas aquele que é espiritual, aquele que ora, o Senhor revela os seus sonhos. Aleluia! Olha só, Daniel capítulo 2, versículo 17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. O que 2 ou 3 concordarem. Veja só, Daniel sai da presença do rei, chega em casa, olha para Azael, Misael e Ananias, olha para eles assim: meus amigos, meus queridos, estamos numa tribulação muito grande, numa situação terrível. E ele conta a história, e ele diz: mas vamos orar. E quando ele se une com seus amigos em oração, Deus revela a importância de você orar em concordância. Com quem você tem andado? Com quem você tem se aconselhado? Com quem você tem conversado? Aonde você tem ido? Colocado os teus problemas. Irmão, se você vai contar o problema para alguém, é necessário que haja oração diante daquilo.
Não resolve nada você chegar perto de alguém ou sentar numa mesa e começar, pô, que dificuldade, mano, estou com uma luta lá, assim, estou com um problema no meu casamento. Sabe, irmão, tudo que é festinha que a gente vai, sabe, festinha de aniversário, festinha de casamento, comer na casa de alguém, aonde você for, senta numa lanchonete, sabe o que começa a acontecer, irmão Jobs? Sabe o que começa a acontecer? Não está fácil. Pô, mas que luta, mano, e não dá certo, e não funciona, e é só esse tipo de murmuração. Irmão, isso não vai mudar a tua história. Se você vai contar o problema para alguém, chama e diz assim, estou com um problema assim, assim e assim, vamos orar junto? Se não for para orar, não abra a tua boca porque não vale a pena. Estes 3 oram e Deus responde. Quero ler o último versículo de Daniel, Daniel 2:47. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Aleluia. Quando nós olhamos para alguém que ora, e o Senhor revela, o nome de Deus é glorificado. E sabe o que é interessante? Quando você lê e estuda essa palavra, você vai perceber que a partir deste momento, o Deus Todo-Poderoso começa a chamar Nabucodonosor de meu servo Nabucodonosor. Sabe por quê? Provavelmente se converteu. Porque um homem orou. Você tem 30 dias no mês. Já parou para pensar, se você tirar uma noite de oração? Diga comigo de novo, uma noite de oração. Aleluia. Quero falar contigo sobre Davi. Davi nunca perdeu uma batalha. Imagina um rei que nunca perdeu uma batalha. O seu filho Salomão perdeu. Todos os outros que vieram antes dele perderam. Todos os que vieram depois perderam batalhas. Mas Davi nunca perdeu uma batalha. Nunca. O ditado é assim, você perde uma batalha, mas não perde a guerra. Né? É assim. Não, perdi uma batalha, mas não perdi a guerra, estou na luta. Não, mas Davi não perde nenhuma batalha. Sabe por que ele não perde nenhuma batalha? Porque antes de toda a batalha, ele vai orar. Quer ter vitória na tua vida? Antes de toda ação tua, vai orar e espera resposta. O que tem de gente que compra carro e tem problema? O carro quebra. Já viu isso? Comprou o carro quebrou. Comprou o carro, bateu. Está cheio de gente assim. Afirmo para você, será que essa pessoa orou antes? O que tem de gente que abre negócio e o negócio fecha. Abre todo animado, dá 2 meses, fechou. Ah, mas eu orei. Orou? Eu acho que não. Se você orar, o Senhor vai te dirigir e vai dar certinho. Tem gente aqui que deu certinho? Levanta a mão aí, levanta a mão quem deu certinho. Levanta a mão quem deu certinho. Levanta a mão quem deu certinho, levanta, segura aí. Você orou? Se você não orou, tinha alguém orando. Deus só se manifesta depois da oração de alguém. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Quem ora não perde batalha. Quem ora não é vencido pelas circunstâncias. Quem ora não é vencido pelas circunstâncias. As circunstâncias da tua vida não vão te derrotar. Quem ora não é vencido pelos desejos da carne. Muita gente deseja ser livre da pornografia, muita gente deseja ser livre do adultério, deseja ser livre da mentira, do engano, dos vícios, deseja profundamente, mas não ora. Só tem um jeito de vencer, orando. Quem ora vai vencer todas essas coisas, vai vencer todas as batalhas. Na tua força será só desejo e frustração, mas na força do Espírito Santo você estará ligado com o céu e ninguém vence o que é divino. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus.
Abba Pai, Arababaxê, Carababassúria, Alelelelei, Calabaralabaxúria. A oração, ela põe o mundo de joelhos. Quem ora, põe o mundo de joelhos. Quando uma igreja ora, vai pôr o mundo de joelho. Quando uma igreja ora, o inimigo sai em disparada. Quando uma igreja ora, tudo se alinha, irmão. Tudo entra no kairós de Deus. Tudo começa a fluir. Tudo começa a dar certo. E alguém vai olhar do lado e dizer assim, como é que pode? Tudo que fulano faz dá certo. Claro, tem um segredo simples. Ora. Ah, mas o cara do mundo não ora. Mas você é do mundo? O cara do mundo pode estar abraçado com o capeta e você nem sabe. Porque no mundo físico há sempre uma manifestação, uma reação do que é espiritual. E o Senhor quer que esta igreja seja uma igreja que prospera, uma igreja que avança. Arababaxeuria, aleluia. Eu quero fazer umas leituras contigo para nós orar um pouquinho. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 28, versículo 11. Gênesis 28 e 11. Eu vou pedir para as irmãs que cantam, suba aqui as irmãs. Gênesis 28 e 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Quando nós olhamos para Jacó, presta atenção, igreja. Jacó estava sem comida, estava à mercê de bandidos, estava com a sua alma aflita porque havia sido posto para correr da sua casa porque o seu irmão o queria matar. E diante dessa situação, ele não reclama. Ele não começou a reclamar e se angustiar. Não. Quando chegou a noite, ele passou a noite buscando a presença do Senhor. Presta atenção. Ele passou a noite buscando a presença do Senhor. E quando amanhece o dia, ele vê uma escada posta do céu à terra, e os anjos de Deus que subiam e desciam. Quem ora, Deus revela o oculto. Tem gente que quer ver anjo, tem gente que quer ver algo da parte de Deus. Dedique um tempo ao Senhor. Jacó teve resposta naquela noite. Ele ora para o Senhor e diz assim: se o Senhor me guardar, e eu chegar em paz na casa do meu tio, se o Senhor me der pão e água para beber, então o Senhor será o meu Deus. Uma oração simples. Ele está, presta atenção, ele está preso nas suas circunstâncias. Todas as vezes que você for orar, você está preso nas suas circunstâncias. Presta atenção, sempre que você for orar, estará preso no que está te cercando. E ele pede pão, ele pede água e pede proteção, porque é o que ele precisa. Mas Deus diz para ele assim: fica tranquilo, eu vou te dar pão, tu vai chegar em paz na casa do teu tio Labão, eu vou proteger você, eu vou te dar água. Só que não é só isso não, Jacó. Tudo que você está olhando, tudo que você está enxergando, toda essa terra, tudo isso eu vou te dar. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Labão estava olhando, Jacó estava olhando para as suas circunstâncias, e diante das suas circunstâncias ele está orando. Mas o Deus que não pode mentir, responde e anuncia coisas grandes. Aleluia.
O teu Deus quer te anunciar coisas grandes. Tem gente presa no passado, tem gente presa em coisas pequenas, tem gente presa em coisas que já não dão mais. Já deu, já não dá mais, e você continua preso naquilo, sofrendo e padecendo. E o Senhor está dizendo: passa uma noite comigo e eu vou te revelar o oculto. Passa uma noite comigo e eu vou te revelar coisas grandes. Jacó sai deste lugar transformado. Jacó sai desse lugar com a promessa divina. Primeiro, ele sai da sua casa com a palavra, com a promessa do seu pai, terreno. Mas quando ele passa a noite em oração, ele sai com a promessa do Papai Celestial. Jacó, ele toma a bênção usando a capacidade humana. Ele toma a bênção do seu pai, enganando seu irmão. Mas a bênção de Deus não tem como conquistar enganando, só tem um jeito: orando. 2 Samuel capítulo 12, versículo 16. 2 Samuel capítulo 12, versículo 16. E buscou Davi a Deus pela criança. Presta atenção. E buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi. E entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Passou a noite. Davi havia pecado. Presta atenção. Davi havia pecado feio. E o Senhor diz: eu vou levar a criança. Esse daí não vai reinar no teu lugar. E ele se quebranta, e ele chora, e durante uma semana toda, ele está clamando e buscando, e clamando e buscando, e por fim ele passa a noite, orando e em jejum. E o Senhor responde, e a resposta foi não. Presta atenção, a resposta foi não. Quando nós oramos, precisamos entender que Deus responde, mas nem sempre será assim. Nós precisamos entender que Deus é soberano. E todos os servos do rei Davi, e toda a sua corte estava angustiada junto com Davi, porque estava uma semana sem comer. E agora passou a noite em jejum e orando e clamando. E de manhã o menino está morto e as pessoas estão com medo de chegar para o rei e dizer: o menino morreu. E as pessoas não sabem o que fazer, e ele está de joelho. Alguém toma coragem e chega até o rei Davi. E chega no seu ouvido e fala assim: meu rei, o menino morreu. Eles pensam que Davi vai se desesperar. Eles pensam que Davi vai praguejar. Eles pensam que Davi vai se revoltar contra Deus. Mas não foi isso que aconteceu. A palavra diz que ele não abriu a sua boca, mas ele levantou, tomou banho, se ungiu, passou perfume, entrou no templo e adorou a Deus. Quem tem vida de oração não é influenciado pelas circunstâncias, seja qual for. Sabe receber o sim e o não de Deus. E Deus amou ainda mais Davi. E Deus faz uma promessa e diz: vou te dar um filho. E a palavra diz que nasceu a Salomão e a Betseba um filho com o nome de Salomão. E a palavra diz: e Deus amou o menino. Deus tem sempre o melhor para você. Esteja disposto ao sim e ao não, mas acima de tudo, deseje a resposta de Deus. E eu quero fazer a última leitura contigo hoje. Lucas capítulo 6, versículo 12.
Lucas 6:12. E aconteceu naqueles dias, saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Quem é este? Jesus. O Deus encarnado, como homem, reconhece que precisa orar. O Deus encarnado, aquele que está curando, aquele que está operando milagres, aquele que está multiplicando os pães, os peixes, aquele que está sustentando as multidões, sobe o monte e passa a noite orando. Que tal ter uma noite para o Senhor? Que tal você programar uma noite para estar na presença? Sem forçar nada. Sem forçar nada, porque Ele é Deus. Muita gente quer, vou fazer um jejum de não sei quantos dias e aí Deus vai fazer. Eu vou orar não sei quantos dias e aí Deus vai fazer. Não, meu irmão, não é assim. Não é. Deus é Deus. Eu vou orar porque eu preciso. E se Ele quiser, Ele fará. Mas se eu não orar, será só um observador. Mas se eu orar, Ele vai responder. Ou sim ou não, mas vai responder. Fica de pé. Se você quiser, pode dobrar o teu joelho, porque a gente vai tirar um tempinho de oração. E você pode programar, pode dizer para o Senhor, quando que você vai tirar um tempo de oração? Eu já convidei alguns irmãos, já passaram algumas noites comigo orando. Mas você pode programar com a tua família, você pode orar sozinho. Mas hoje, agora você pode querer que o Espírito Santo de Deus se dirija